E eu te dou graça em nome de Jesus. Amém. Pronto, vamos definir fruto. No grego, é a palavra carpos. Ela é usada para todo tipo de fruto. Mas vamos abordar no tema que é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a evidência visível de um poder que atua no interior do crente nascido de novo. Ou seja, é a expressão visível do poder que atua interior e visivelmente. O caráter do poder de quem o produz. Quando nós fomos criados, gerados pela palavra de Deus, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós como os cristãos e como os filhos devemos produzir frutos de acordo com a natureza de Deus. Como Deus agiria? Então, é assim nós, como os filhos, devemos desenvolver na nossa caminhada cristã. Porque Jesus, ele foi o maior exemplo que ele demonstrou através da sua vida o caráter de Deus. Então, ele amava as pessoas, ele era paciente com as pessoas, ele não lançava fora nenhum que viesse a ele. Então, nós como os cristãos, filhos de Deus, devemos produzir esses frutos. Devemos amar as pessoas, fazer elas chegarem a Deus através da nossa vida. Se o Espírito Santo é quem produz o fruto dentro de mim, eu tenho que ter ações e atitude correspondente com ele. Então, o nosso fruto, ele é desenvolvido no nosso dia a dia. Não podemos ignorar o fruto do Espírito. A nossa vida, ela sempre tem que estar, expressar, demonstrar o fruto do Espírito. Como? Como nós reagimos quando alguém nos trata mal? Será que nós demonstramos o amor de Deus para com ela? Quando nós estamos no trânsito, que alguém nos fecha, como é que nós reagimos? Então, no nosso trabalho, quando alguém fala mal, quando alguém nos ignora, então nós devemos demonstrar esse amor que está visível, mas ele é demonstrado através da nossa vida. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Mateus 7, do 16 ao 18. Todos abriram? Podemos ler. Pelos seus frutos os conhecereis. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Se eu tenho a natureza de Deus dentro de mim, atuando dentro de mim, então eu não posso demonstrar ao contrário do caráter de Deus. Então, o propósito da árvore, ela é produzir fruto. E a do crente é manifestar o fruto que existe dentro dele. Então, as verdadeiras virtudes da vida cristã são o fruto do Espírito. E não é... O fruto do Espírito ele não é produzido pela nossa força, pela nossa vontade, mas é pelo Espírito Santo. É Ele que produz. E nós manifestamos através das nossas atitudes. Amém? Então, o fruto do Espírito não é aquilo que Deus opera através de nós, mas sim aquilo que se opera em nós.
E vou falar aqui um pouco. O que é o fruto do Espírito na vida do crente? Podemos dizer que é rejeitar a vida pecaminosa e ele é o resultado da presença do Espírito Santo na minha vida. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos uma nova criatura. Então, aquilo que nós fazíamos de errado, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo ele passa a atuar dentro de nós, a morar dentro de nós. Então, assim como eu era antes, eu não posso ser. Se eu era uma pessoa ignorante, eu não posso mais ser ignorante. Quando tem situações que se levantam, nós não podemos agir mais o velho homem não pode ficar visível, mas sim o Espírito Santo, o fruto que está dentro de mim. Então, como é que eu vou reagir diante de uma situação dessa? Então, a gente tem que controlar o nosso corpo, ter o domínio e agir como Jesus agiria. E sempre fazer uma pergunta: como é que Jesus agiria nessa situação? Isso é muito bom, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros. Isso eu tenho sempre isso comigo, porque se eu não quero que ninguém me trate mal, então eu não posso tratar mal as pessoas. Jesus não agiria assim. E pronto. Então, quando ele passa a habitar dentro de nós, então é só por meio dele que esse fruto é gerado. Quando esse fruto é gerado, ele permanece toda a vida. Então, ele está dentro de nós. Então, é inadmissível nós, como os cristãos, andarmos de qualquer jeito. Devemos sempre estar produzindo o caráter de Deus, a natureza da qual nós fomos gerados. Nós fomos gerados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós temos a natureza e a essência de Deus, nós temos que agir de acordo com como Ele agiria. Deus, Ele é um Deus de amor. Então, nós devemos andar em amor. Devemos andar em linha com a palavra. O que a palavra nos diz? Amém? E como eu posso desenvolver o fruto do Espírito Santo? O fruto do Espírito. Primeiro, o fruto do Espírito Santo só pode ser produzido em nós quando nós nascermos de novo. É impossível aquele que não nasce de novo, ele produzir os frutos do Espírito. Porque ele não nasceu de novo, ele está no sistema do mundo. Então, quando nós nascemos de novo, podemos ver a história do novo nascimento em João 3, do 1 ao 8, que ele fala que todo aquele que é nascido de novo, ele tem a obrigação de exercer esse fruto. É uma obrigação nossa, é um dever nosso, sempre estar produzindo fruto de acordo com o caráter de Deus. E também andando de acordo com a palavra dele. Podemos ver isso em Gálatas 5,16, do 24 ao 25. E andando no Espírito, querido, é andando produzindo os frutos. É andando em obediência com a palavra. Você não vai andar no Espírito sem essa palavra. Sem você ter um momento de oração, sem você desenvolver a leitura, o conhecimento da palavra. E também pela decisão de servir a Deus. Você tem que entender. Porque quando nós levantamos a mão e aceitamos a Jesus, você tem que ter uma consciência de a quem você vai servir. Muitos vêm pela emoção, por alguém ficar, vamos. Mas não é assim. Você tem que chegar aqui e entender o que você está fazendo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo ele passa a habitar dentro de você. Eu mudo de um dia para a noite? Não. Não é de um dia para a noite que nós mudamos. É de glória em glória. E através da nossa caminhada, do nosso dia a dia, nós vamos desenvolvendo, ao pouco, o fruto do Espírito.
E quando ele fala que pelos teus frutos os conhecereis, ele fala que nós seremos conhecidos, queridos, se nós somos filhos de Deus. Porque Jesus, quando ele andou na terra, ele não andou de qualquer jeito. Ele sempre andou fazendo o que ele sempre dizia: eu faço o que eu ouço meu Pai fazer. Então isso quer dizer que Jesus, ele tinha uma comunhão intensa com Deus. Por que nós, como os filhos de Deus, nós não temos essa intensa comunhão com Ele? Porque é inadmissível andar do mesmo jeito como a gente era antes. Porque quando está em 2 Coríntios 5,17, ele fala que nós somos uma nova criatura. Aquelas coisas velhas ficaram para trás. Então, o que ficou para trás, ele não pode andar comigo novamente. Eu não posso a todo instante estar enraivada, chateada. Não, tem momentos que se levanta a situação que a gente tem que parar e respirar. Já aconteceu isso comigo. Né? Como é que em casa, né, tem situações que a gente tem que parar um pouco e ver, peraí, eu não devo agir assim. Né? Então isso, Deus ele vai nos ajudando a desenvolver o fruto. Mas para esse fruto ser desenvolvido através da nossa vida, eu tenho que estar ligado a Ele. Né? Então, quando nós estamos ligados a Deus, ao Espírito Santo, nós vamos produzir fruto de acordo com o caráter dele. Né? Querida, essa palavra, ela muda. Essa palavra, ela funciona. Cabe a você decidir que ela entre em sua vida e produza em sua vida frutos dignos de um filho de Deus. É inadmissível nós, como os cristãos, andarmos do mesmo jeito quando nós aceitamos a Jesus. Tem que haver uma diferença. Como é que essa diferença ela é vista, querida? É pelos frutos do Espírito. É através dele que eu vou demonstrar quem Deus é. Nós não podemos andar do mesmo jeito. Assim como uma árvore natural, os frutos, eles não nascem grandes, né? E nem maduros, mas se desenvolvem. Então, a cada dia, o fruto ele vai crescendo em nós, né? Então, o que é que a gente precisa? Precisamos regar os frutos com o quê? Com a palavra. Quando nós regamos o fruto com a palavra, é inadmissível nós permanecer do mesmo jeito. Né? Nós temos uma igreja que ela nos ensina sobre todas as áreas. O que é que falta? Praticar. Se eu não pratico o que essa igreja ensina, o que os nossos pais, os ministros ensinam, é impossível, querido, você mudar. Porque só através de nós, através de mantermos um tempo com o Senhor, Ele vai nos direcionando a seguirmos diferente, a sermos diferentes. E quando nós regamos a nossa vida com a palavra, nós somos diligentes, nós somos rápidos em obedecer. Muitas das vezes não é fácil, situações nos levantam, mas não é fácil. Mas com o Senhor nós podemos. Nós podemos vencer qualquer situação. E nessa forma, nós somos aperfeiçoados nele. Amém? Porque o fruto, ele vai demonstrar quem nós somos, como nós agimos diante das pessoas. O que as pessoas têm dito sobre você? Quem você é quando ninguém vê? Porque é nessa hora, querido, que nós demonstramos os nossos frutos. É quando ninguém vê. Né? A nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela depende das nossas escolhas também. Quando nós escolhemos, quando nós decidimos a não agir de forma contrária o que Deus pensa ou o que Deus diz. Quando você, como filho de Deus, reconhece
quem Deus é, você não é mais o mesmo. Quando Jesus ele disse que permaneceres em mim, e tudo que você pedir vos será feito. Nós temos que permanecer, querido, em Cristo. Permanecer na palavra. Porque só a palavra, ela nos muda. Só a palavra, querido, faz sermos quem nós somos hoje. Quem eu era há anos atrás? Eu nunca me imaginei aqui em cima pegando no microfone. Para mim é um gigante, mas estou vencendo em nome de Jesus. Né? Porque Deus é aquele que faz. Né? Deus é aquele que faz. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Então eu tenho que me submeter ao que o Senhor diz. Amém? E eu vou... também tem assim, a experiência do Espírito. A experiência do Espírito é a natureza de Deus sendo reproduzida em mim. Então, isso é você ter uma experiência com Deus. Quando eu tenho uma experiência com Deus, a natureza dele, ela é reproduzida em mim. Eu não posso reproduzir um fruto que não esteja em linha com o que Deus é, com a natureza de Deus. Se Deus é amor, Deus é paciente, né? Deus ele é manso. Porque Jesus ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Será que nós somos mansos? Quando um irmão, eu amo meu irmão até que ele faça algo comigo. Então, quando o irmão faz algo comigo, então, nesse momento que eu tenho que exercer o fruto do Espírito. Eu tenho que amar meu irmão. Porque quando eu não amo meu irmão, eu estou sendo um assassino dele. Está escrito. Então, é muito sério, querido. A vida cristã não é de qualquer jeito. É muito sério. É muito. E quando a gente compreendemos que a imagem de Cristo está sendo reproduzida em nós, o que acontece? Nós ficamos mais parecidos com Ele. Então alguém vai olhar para nós e vai dizer, ela é diferente. Porque as minhas ações e as minhas atitudes são diferentes. Porque muitas pessoas não querem estar perto, às vezes não contratam uma pessoa cristã, por quê? Por causa do comportamento. Como é que eu me comporto diante de um lugar? Será que eu sou um crente contendioso, só fico arranjando confusão, falando mal do meu chefe? Não, querido, não podemos agir assim. Nós temos que agir diferente. Nós temos que reproduzir em nós a vida de Deus. Como é que as pessoas vão vir até a Jesus através da nossa vida se nós não damos frutos dignos? É impossível. Porque Jesus, ele é a videira, nós somos os ramos. E Deus é o agricultor. Deus, ele cuida. Né? Se nós não estamos ligados a Jesus, é impossível a gente reproduzir frutos semelhantes a Ele. Deixa eu beber água. Pronto. Os frutos do Espírito e seus significados. Em Gálatas 5, 22, ele fala sobre a característica dos frutos, as virtudes do fruto do Espírito. Lembre que não é os frutos, mas sim o fruto, porque é um fruto, mas com diversas características, com diversas virtudes. Então, vou definir aqui, vou falar um pouco sobre cada um deles. Amor. Deus é amor e quem está com Deus tem amor. O amor tem que estar em nós. E o amor já foi derramado em nós, em nossos corações. Então, o amor, eu escolho, não, eu vou amar. Hoje eu vou amar. Não. Amar é uma decisão. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E ela é a principal virtude do Espírito.
Podemos ver isso em 1 Coríntios 13, 13. E é o maior mandamento bíblico. Esse amor, como já falei, ele foi derramado no nosso coração através do Espírito Santo. É o amor incondicional que deve ser praticado em favor de todos, sem distinção. Querido, esse amor ele deve ser praticado através de nós. Nós não podemos, Deus ele não faz acepções de pessoas. Deus não faz acepções de pessoa. Ele ama a todos iguais. Então nós, como filhos de Deus, que reproduzimos esta natureza de Deus, do caráter de Deus, então nós temos que amar. Independente de... não é porque eu gosto, porque eu tenho uma afinidade, eu vou amar mais um do que o outro. Não. Ele diz que nós devemos amar sem distinção. E amor, como eu já falei, não é uma atitude. O amor, ele é atitude e não sentimento. Eu não vou sentir se eu amo. Né? Eu não sinto. Porque Deus, quando Ele nos amou, Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu. Ele não mediu os esforços para nos amar. Por que nós não somos capazes de amar o nosso irmão? Como nós não somos capazes de amar os nossos cônjuges, os nossos filhos? De repente, um filho, do nada ele fica com raiva dos pais. Ficam sem falar. Eu devo agir dessa mesma maneira? Não. Porque é através das minhas atitudes que ele vai perceber que eu sou diferente. Não sou mais a mãe que agia de igual para ele. Eu tenho que amar. E muitas das vezes não é fácil. Dá vontade de, mas a gente tem que amar. A alegria. Vamos falar um pouco da alegria. Em Jesus, temos verdadeira alegria. Porque temos esperança e sabemos que somos salvos. Com Deus, a tristeza é apenas uma fase. Mas a alegria volta sempre. Então, queridos, nós estamos contentes. Devemos estar contentes em qualquer situação. Porque não é a situação que define quem nós somos, mas quem nós somos em Deus. Então, diz que a alegria é um fruto do Espírito, querido. Então, esse fruto está atuando dentro de mim. Então, eu não posso expressar, demonstrar de maneira diferente. Né? Muitas das vezes, eu não sei a vida de cada um aqui, mas Deus conhece. Né? Eu antes, há uns anos atrás, eu já vim para a igreja, eu não tinha o que comer em casa. Mas eu não demonstrava isso para as pessoas. Porque Deus, Ele sabe, Ele me conhece. Então, eu sempre demonstrei do mesmo jeito. Mas só Deus sabe como é que eu estava em casa. Então, a minha alegria não depende de circunstâncias, de situações. A minha alegria, ela vem do Senhor. Porque está escrito que a alegria do Senhor é a minha força. Então, é Deus que me sustenta, é Deus que me faz ser o que eu sou. Então, não são as circunstâncias e nem as pessoas. A paz. A Bíblia ensina que temos paz com Deus através de Jesus. Está em Romanos 5:1. Esta paz, ela deve guardar o nosso coração de qualquer aflição ou medo. Está em Filipenses 4:7. Seja qual for a situação, esta paz, como fruto do Espírito, é verdadeira e total. Está em João 14:27. Querido, a paz, ela tem que estar em nós em qualquer situação. Pode o furacão. Ele vem derrubando, mas o centro do furacão, você fica ali, pronto, querido. Pode estar, rodando, mas você se mantém em paz. Porque é um fruto do Espírito. Você tem que ter o entendimento e desenvolver, renovando a sua mente. Paciência.
A melhor descrição de paciência é longanimidade, que traz a ideia de ânimo longo. Pois a paciência, como fruto do Espírito, não é uma espera inativa. Podemos ver isso em Tito 3,14. Mas uma capacidade de persistir. Está em Provérbios 16, 32. E permanecer firme, mesmo quando existem adversidades. É ter convicção que no tempo certo, o que está sendo plantado será colhido. Então, querido, a paciência, ela é um fruto do Espírito. Porque nós ficamos impacientes com certas situações, com certos irmãos, né? Então, deve permanecer, mesmo quando existem adversidades. Devemos ser pacientes, porque no momento certo, Deus vai agir. Não adianta você ficar ansiosos, preocupados, porque você só vai estar dizendo que Deus não é capaz de resolver. Quando você tem essa paciência de esperar, muitas das vezes você pode achar que está demorando aquilo que você está esperando, mas Deus, Ele age no momento certo. Então não adianta você ficar preocupado. Lance a Ele. Você tem que lançar a Ele. Quando você lança, você não tem que estar pegando de volta. Você descansa. Porque eu lanço para o Senhor aquilo que na minha força, no meu braço, eu não consigo resolver. Mas quando você lança e fica só pegando de volta, você diz a Deus que Ele não é capaz de resolver. Porque teve situações em minha vida que só Deus, dele levantar pessoas que não eram da minha família para me alimentar por um certo tempo. Então eu pude ver que Deus, Ele é o Pai das viúvas e dos órfãos. Porque eu não tinha ninguém por mim. Mas Ele se fez presente nessa situação. Eu só apenas perguntei, Deus, o que é que eu vou dar aos meus filhos? Então, nesse momento, eu vi a bondade de Deus na minha vida. Então, não adianta você se desesperar. Não adianta você buscar, eu vou ligar para um irmão, para ver se ele pode. Não, querido. Nós vamos num lugar secreto, aonde nós falamos, Deus, eu estou assim, preciso disso. Então, só o Senhor é que pode me tirar dessa situação. Querido, e Ele faz. Porque é um Deus que criou todas as coisas por meio da sua palavra, querido. Ele é um Deus de mudar situações na nossa vida. Por que ficamos desesperados? Porque ficamos procurando a ajuda de um e de outro. Por que não vamos buscar ao Senhor? Porque Ele é fiel, querido. E Ele cumpre tudo aquilo em nossa vida. A amabilidade é a forma como tratamos as pessoas. A forma como tratamos as pessoas muda. Porque vemos o valor que elas têm para Deus. Ser amável ou exercer amabilidade é ter compaixão, misericórdia e ser generoso com o próximo. Então, nós devemos tratar as pessoas pelo valor que elas têm para Deus. Porque Deus, Ele vê em nós o melhor que nós temos. Porque nós não somos capazes de olhar o que o outro tem. Sempre estamos rápidos a julgar. Porque a gente precisamos aprender a extrair do outro o melhor que ele tem. Porque somos rápidos em ver os defeitos que o outro tem. Somos rápidos em julgar. Mas nós devemos, quando nós demonstramos o amor de Deus através da nossa vida, nós devemos amar as pessoas como Deus vê. Sempre extrair o melhor que as pessoas têm. E quando colocamos o outro em primeiro lugar, renunciando
assim o nosso eu. E muitos não querem estar num lugar do outro. Sempre quer estar em lugar de destaque. Então isso não é uma atitude de um filho de Deus, porque Deus ele não age assim. Deus ele sempre nos coloca. É Deus que coloca. É Deus que coloca. E não é eu, não sou eu, não é a minha habilidade que faz o que eu sou, mas Deus. Quando nós entendemos que é Deus que faz, querido, nós sempre devemos estar no lugar do outro. O que eu posso fazer por você, meu irmão? O que eu posso fazer por você? E muitos não querem isso. Ou eles querem estar à frente, se exibindo, demonstrando ser algo, sempre deixando o outro para trás. Não, querido, a caminhada cristã, o fruto do Espírito, ele sempre está ligado. É um levantando o outro. É nos amando e nos suportando uns aos outros. É sempre perguntando como é que você está. Quando nós estamos nessa categoria, querido, nós não estamos sendo melhor do que o outro, mas sempre colocando o outro em primeiro lugar. E muitas das vezes não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos. Está ligado ao amor, portanto, somos aconselhados a demonstrar a amabilidade. Logo, quer dizer que não devemos causar dor a ninguém. Para a gente estar onde a gente está, não precisamos ultrapassar, prejudicar o outro. Quando eu faço isso, eu não estou produzindo o fruto do Espírito. Amém? Bondade. A bondade é fazer o bem, não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Bondade é gerado em nós pelo Espírito Santo, que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é certo. Assim, nos leva a rejeitar tudo que é ligado à maldade e perversidade. Devemos ser bons, querido, em qualquer situação. Não devemos ser bons para mostrar para as pessoas que somos, mas é através das nossas atitudes que demonstramos que somos bondosos. Porque ser bom é uma característica do caráter de Deus. Deus, ele é bom. Já pensou se Deus fosse fazer algo pelo que a gente é? Não fazia, querido. Porque não é nós que decidimos o que somos. É Deus. Então devemos agir em linha com o caráter de Deus. Deus, ele é bom. Por que nós somos bons com os outros? É só observar, querido, como o outro está. É só olhar em volta. A fidelidade, falar um pouco da fidelidade. A fidelidade, como fruto do Espírito, é ser fiel a alguém, sem ter que ser correspondido. Reflete a fidelidade de Deus. O Senhor sempre permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Ele diz, querido, que ele permanece, mesmo quando nós somos infiéis. Você tem que ser fiel, querido. Ser fiel não é por circunstância. Ser fiel está no seu interior, no homem recriado. Então, a gente tem que ser fiel. Não podemos ser fiel só para sermos vistos. Porque isso é uma virtude do Espírito. Ser fiel. Você tem que ser fiel em qualquer circunstância. Porque eu sou fiel à visão, eu sou fiel a Deus, sou fiel à visão deste lugar, eu sou fiel aos meus pastores, independente de.
sou fiel ao meu esposo, porque eu sou fiel, querido. Isso é uma virtude do Espírito. Você não pode ser infiel. Como é que pode ser um cristão ser infiel, querido? Devemos nos policiar, não estar chegando atrasado. Porque às vezes a pessoa, não, só vou ser fiel na igreja. Mas não, querido. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Você tem que ser fiel em todo lugar. Porque a excelência de Deus, ela habita dentro de nós. É inadmissível um cristão fazer as coisas desleixadamente. Você tem que ser excelente em tudo que você for fazer. Porque você não precisa fazer, querido, para que você seja visto, porque Deus, ele veio. Eu não preciso de câmera, eu não preciso que ninguém esteja me olhando. Porque antes disso, Deus está me vendo como eu estou fazendo. A minha motivação, querido, está para agradar a Deus, independente de onde eu esteja. Devemos ser fiel, porque Ele é fiel. Porque isso faz parte do caráter de Deus. Como é que eu, como filha de Deus, eu sou infiel, se o meu pai, ele é fiel? Então, ele é o meu maior exemplo. Eu tenho que ser fiel porque Deus, ele é. Então, eu como filha, eu fui criada, querido, pela palavra de Deus. Eu não fui criada de qualquer jeito. Nós somos especiais para Deus, querido. Então, como é que nós vamos agir de qualquer jeito? Devemos agir em linha com o caráter de Deus. Deus é incrível, amado. Deus é um Deus que faz além do que pedimos ou pensamos. E esse poder, querido, ele atua dentro de nós. Não podemos ser mais negligentes. Amém? Mansidão. Mansidão é a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Um aspecto revelador da mansidão, como fruto do Espírito, é você deixar ser dirigido por Ele. Como uma ovelha guiada pelo pastor. Primeiramente, a mansidão deve ser desenvolvida ao nosso relacionamento com o Senhor e depois refletir no nosso comportamento com o próximo. Então, a mansidão, querido, ela tem que estar sempre em evidência. Eu não posso agir de qualquer jeito, qualquer situação. Porque Jesus, ele diz, aprendei de mim. Aprendei de mim. Cristo Jesus, ele é o maior exemplo. Por que nós não nos mantemos calmos e serenos? Logo, quando uma situação, nosso eu, ele quer logo gritar. Mas, quando nós reproduzimos a natureza de Deus, nós somos capazes de nos manter mansos em qualquer situação. Porque não é na nossa força, mas é pelo Espírito. E vou falar do domínio próprio, que para mim, ele é forte. No sentido original desta palavra, ela descreve a competência de uma pessoa conter-se a si mesma. Pois uma das maiores lutas que as pessoas têm é contra os seus próprios desejos. Quando não há domínio próprio, algumas coisas acontecem. Por exemplo, caminhar longe do propósito do Senhor. Entretanto, com a ajuda do Espírito Santo, é possível gerar o domínio próprio e manter. E isto vai nos permitir saber agir quando for o tempo certo. Vai permitir esperar quando for necessário esperar. O domínio próprio, ele é o autocontrole de si mesmo. Ele é o autocontrole de si mesmo. E muitas das vezes, quando eu decido, eu amo, eu sou paciente, eu sou amoroso, eu sou manso, eu sou generoso, eu sou bondoso.
quando eu decido, quando eu consigo me conter, porque quando tem uma situação que, espera aí, não é assim. Então, mas a gente tem que se conter, querido, e ver que essa atitude vai desagradar ao Senhor. Então, eu tenho que me manter, eu tenho que me conter antes que algumas coisas aconteçam. Porque é através da minha atitude que eu vou demonstrar quem eu sou em Cristo. É através da minha atitude que eu demonstro para as pessoas quem eu sou em Deus. Eu não posso, querido, sou cristã, e em determinadas situações o meu comportamento não é como uma pessoa do mundo. Eu não posso agir assim. Eu tenho que ser diferente. Então, nós, como os filhos de Deus, querido, devemos expressar a natureza de Deus através da nossa vida. É no nosso dia a dia que nós demonstramos que esses frutos estão sendo reproduzidos através de nós. Né? Pronto, o que eu tinha para falar aqui, eu já falei. Chegar assim.